Caríssimos doutores, doutoras, sejam bem-vindos a mais uma aula de seminários. E iniciaremos hoje aqui o nosso estudo ainda preliminar, sobre a Lei 13.964 de 2019, Lei 13.964 de 2019, chamada aí popularmente como pacote anticrime, né? E então nós iniciaremos aqui os nossos comentários. De plano, já digo para vocês, né, que esta lei não está ou não tem total eficácia, não tem total aí vigência sobre alguns aspectos e alguns artigos, tendo em vista que esta lei, né, ela encontra-se em alguns aspectos, ela encontra-se aí sem eficácia jurídica, levando-se em consideração uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, né, número 6.299 do Distrito Federal, na qual o ministro relator Luiz Fux, né, acatando ali o requerimento do Partido Trabalhista Nacional, dentre outros, né, assim concedeu a cautelar, né, de determinar ali que alguns artigos dessa lei não tivessem aí então a sua eficácia jurídica efetiva, né? Então esse é um aspecto. Então, sobre esse aspecto aqui dessa ADI, as medidas cautelares foram parcialmente deferidas e segue aí para vocês também, né, no nosso material disponibilizado, esta decisão do ministro Fux, para que vocês possam lê-la na sua integralidade, né? Lembrando que é uma decisão extremamente importante a complementar o estudo da legislação, já que é ela que suspende a eficácia de alguns de seus dispositivos. A lei é vigente, mas alguns de seus dispositivos legais não têm eficácia jurídica, em razão da concessão aqui dessa liminar, dessas cautelares, tá? Então, lembrando aí também que é fundamental, que é importante que vocês acompanhem, que vocês vejam, estudem também essa medida cautelar, como eu já disse, na ação direta de inconstitucionalidade 6.299 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Fux, pessoal. Então, fica aí as nossas primeiras ressalvas. Bom, com relação à Lei 13.964 de 2019, como eu disse, né, ela era o grande objetivo, ela era a grande motivação do atual e da época, melhor dizendo, né, ministro da Justiça, que era o ministro Sérgio Moro, né? Ele foi o grande idealizador dessa legislação, chamando ela de pacote anticrime, né? E aí fica já um comentário pessoal de início, que de efetivamente pouco contribuiu, de fato, para a redução da criminalidade no Brasil, pessoal. Importante sempre fazer uma distinção aqui, a diferença entre violência e criminalidade, tá? Nem toda violência, nem todo ato de violência é um ato criminoso. Fiquem atentos a essa distinção. Por quê? Porque nós temos as causas, né, excludentes de licitude, nós temos as causas excludentes de culpabilidade. Então, nem todo ato de violência será considerado como um ato ilícito ou terá ali a sanção penal sobre a sua ação. Aqui, o artigo 1º, então, da Lei 13.964/19, diz que esta lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Então, aqui nós temos a legislação penal, logicamente, relativa ao Código Penal, como também as legislações esparsas, tá? Não é somente sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal. É sobre o Código de Processo Penal e todas as legislações penais, ou algumas, melhor dizendo, né? Não todas, não posso aqui generalizar, mas algumas legislações penais, né? O que, como eu disse aqui, não se restringe única e exclusivamente ao Código Penal, tá? Então, é o Código Penal, dentre outras legislações esparsas, também incriminadoras. O artigo 2º começa falando exclusivamente aí do Código Penal, né? E ele traz algumas modificações. Então é importante nós fazermos aqui essa atualização, porque vocês já estudaram
a parte geral do Código Penal lá no primeiro semestre, no segundo semestre, e agora vocês vão observar aqui algumas mudanças que foram trazidas pela Lei 13.964/2019. Então, esse é um aspecto extremamente importante, mudanças que foram trazidas, que foram incorporadas à legislação, né, penal. Então, a primeira mudança seria aqui o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, quando diz que, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Por quê? Porque nós sabemos que o artigo 25 ele trata das causas excludentes de ilicitude, e dentre elas, né, nós temos lá a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, né, o exercício regular de um direito. Então, ou seja, sobre esse aspecto, né, sobre aquilo que nós temos descrito, sobre aquilo que nós temos no artigo 25 do Código Penal, né, nós sabíamos que o policial que agisse ali no exercício da sua função, ele agiria no exercício regular de um direito. A partir do momento em que nós observamos aqui que nós temos o acréscimo ao Código Penal, porque olha só, quando nós observamos aqui o artigo 25, ele trata da legítima defesa e diz o seguinte, ele diz no seu caput, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Mas, na verdade, nós temos que voltar um pouquinho. Nós temos que voltar lá no artigo 23, das causas excludentes de ilicitude. Quais são as causas excludentes de ilicitude? A primeira delas é o estado de necessidade, segunda delas é a legítima defesa, terceira delas é o estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Né? A partir do momento em que nós temos o acréscimo do parágrafo único no artigo 25, ele vem dizer, então, que aqui autoriza-se, o que não era autorizado até este momento, mas autoriza-se também, né, o agente de segurança pública a agir em legítima defesa de terceiro, tá? Então, por quê? Porque anteriormente ele só estava ali diante do estrito cumprimento do dever legal dele. Então, passa a ser permitido, passa a ser incorporado também o agente de segurança pública como alguém que age em legítima defesa de terceiro. Então, esse é um aspecto extremamente aqui importante, né? Ela amplia aqui a possibilidade jurídica da legítima defesa também para o agente de segurança pública. Então, é uma mudança significativa. Já com relação ao artigo 51 do Código Penal, nós temos aí a seguinte redação, né? O artigo 51, ele trata aí de algo extremamente importante que foi modificado aí e foi também revogado o seu parágrafo 1º e seu parágrafo 2º, né? Quanto ao artigo 51, ele vem agora com a seguinte redação: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, hoje, não há mais dúvidas, né? Hoje, aquela celeuma jurídica que existia de quem de fato era competente, qual seria, né, o modo de execução da multa aplicada como uma pena ou cumulativa, a pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direito, hoje não há mais dúvida. O artigo 51 ele pacifica, dizendo que a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida ativa de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida da Fazenda Pública. Então, ou seja, não se executa o valor da multa, né, na vara da Fazenda Pública, mas no juízo da execução penal. Então, firma a competência do juiz da execução penal, como também a ele atribui, né, o procedimento da execução da multa. E aí sim, o mesmo procedimento aplicável à dívida ativa, conforme ocorre, né, quando devida à Fazenda Pública. Então,
essa é uma outra mudança também aí extremamente importante. Uma outra modificação que nós tivemos no Código Penal foi com relação ao artigo 75, pessoal. É importante que quando estivermos aqui estudando a Lei 13.964/19, que vocês tenham a legislação modificada em mãos, porque vocês vão verificar as modificações que aquele dispositivo legal ali sofreu, né, nos aspectos. Anteriormente, quando nós tratávamos aqui do artigo 75, ele dizia que a pena máxima no Brasil não poderia superar a 30 anos. Hoje isso mudou, né? O artigo 75, de acordo com esse dispositivo legal, diz que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então nós tivemos aí um acréscimo de pena a ser cumprida aqui no tocante às penas privativas de liberdade. Então, uma pessoa que é apenada ali há 200 anos, por exemplo, que significa dizer que ela pode ficar até 40 anos presa, né? No parágrafo 1º, ele tem aí a seguinte redação: quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo, né? Lembrando também que o parágrafo 2º aí do artigo 75 não sofreu nenhuma alteração trazida pela Lei 13.964/19, né? Ele sofreu sim uma alteração pela Lei 7.209/84, naquela mini reforma da parte geral, ou na reforma da parte geral, né, que ocorreu no Código Penal em 84. E o parágrafo 2º aí do artigo 75 continua com a mesma redação, ou seja, sobrevindo condenação por fato posterior ao início de cumprimento da pena, far-se-á uma unificação, desprezando-se para esses fins o período de pena já cumprido. Então, essa unificação por condenações superiores significa dizer, né, que elas serão somadas ali a ser consideradas quanto ao tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Então é extremamente importante que nós possamos compreender aquilo que a Lei 13.964/19 alterou, bem como as disposições legais que continuam sobre o mesmo sentido, né? O artigo 83 também aí do Código Penal, vou ler o caput dele para que nós possamos ter uma compreensão melhor do artigo 83. O artigo 83 tem a sua redação no caput da seguinte forma, né? Ele fala do livramento condicional. Ele traz para nós aqui os requisitos do livramento condicional. Então, o artigo 83 diz que o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos desde que. Então, esse é um dispositivo extremamente importante, ou seja, é o fato de que nós temos a observação de que o artigo 83 ele é extremamente importante para que possamos aí observar a questão dos requisitos do livramento condicional, né? Então, pode ser concedido ao condenado por pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos desde que. Então, o que nós tivemos de alteração aqui, na verdade, ela está relacionado ao parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º, ele sofre, perdão, parágrafo não, inciso 3º. O inciso 3º sofre alteração dizendo: bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então essas foram as alterações, né, trazidas aí pela redação da Lei 13.964/19. Então isso trouxe de fato aí esse acréscimo, né? Foram incluídas, na verdade, esses dispositivos, essas alíneas, da linha A até a linha D ao inciso 3º, a fim de complementar os requisitos que já eram existentes ali para a concessão do livramento condicional nos termos da íntegra do artigo 83 do Código Penal, pessoal. Então nós tivemos também essa modificação. Na verdade não foi uma modificação, foi uma inclusão. Na verdade, as alíneas A, B, C e D foram incluídas aí
ao inciso 3º. Na sequência de análises que nós devemos aqui fazer, nós temos o artigo 91A. Né? O artigo 91A, é importante dizer aqui também, que o artigo 91A, ele não existia no Código Penal. Tá? É um artigo totalmente novo no Código Penal. Né? O que é que diz o artigo 91A? Efeitos genéricos e específicos com relação à condenação. Então, nós tínhamos o artigo 91 que falava dos efeitos genéricos e específicos, esse artigo já existia, tá? Então, nós temos aí o artigo 91 que fala, são efeitos da condenação, né? E aí ele vai tornar certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, né? E aí temos então aqui a inclusão do artigo 91A, que diz o seguinte: na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, né, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime de bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, também ele nos fixa aí uma pena mínima no caso, né? Fixa a pena máxima superior a 6 anos. Então, na verdade, tudo aquilo que é superior a 6 anos pode agora ser aqui atingido pelo artigo 91A. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Inciso 1 do parágrafo 1º, de sua titularidade em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Então, olha aí uma responsabilidade importante do Ministério Público agora. Quem tem que dizer qual é a capacidade financeira do indivíduo é o Ministério Público. O que é que corresponde aos seus bens lícitos de acordo com o seu rendimento e aquilo que não é compatível com os seus rendimentos lícitos, então seriam bens, né, não demonstrados, é o Ministério Público a quem compete esta demonstração. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal. Então, se for justiça federal, em favor da União; se for justiça estadual, em favor do Estado. Ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam um sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Mas fica aí, logicamente, esta ressalva extremamente importante aqui a ser analisada. Então, o artigo 91 está aí à disposição de vocês. Como eu disse, é um artigo totalmente novo, que traz aí, né, algo extremamente importante, como uma inclusão sobre as consequências da condenação. O próximo aqui artigo em comento é o artigo 116. Né? O artigo 116 do Código Penal tem a seguinte redação. Vamos aqui, né, ler a redação do artigo 116. Ele trata das causas impeditivas da prescrição e diz aí, né, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. E nós tivemos, então, né, como alteração do artigo 116 aqui, inicialmente, o inciso 8º foi vetado. Perdão, aqui, deixa eu voltar. Aí, pessoal, agora sim. Nós tivemos a alteração dos incisos 2, 3 e 4, que diz:
enquanto o agente cumpre pena no exterior, isso não é uma novidade para nós, o Código já tratava desse tema, né? Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Uma das grandes inovações trazidas aqui no artigo 116, na verdade, é o inciso 4º, tá? Então, no artigo 116, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma alteração da redação do inciso 2º, nós tivemos a inclusão do inciso 3º e nós também tivemos a inclusão pela Lei 13.964 de 2019 do inciso 4º. Então, mais uma vez, o caput mantém-se como alterado lá em 1984, o inciso 1º também mantém-se inalterado, conforme já tinha sido alterado em 84, na reforma. O inciso 2 teve a sua redação alterada, né, então ele mudou o seu conteúdo. O inciso 3º foi incluído pela Lei 13.964/19 e o inciso 4º também foi incluído pela Lei 13.964/19. Né? Lembrando que o parágrafo único do artigo 116 também mantém-se conforme e desde 1984, sem nenhuma alteração. Tá? Então, essa é uma outra hipótese aí, a qual nós observamos. Então, até aqui no artigo 116, foi onde nós tivemos as alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, pessoal. Então, nós, nesse primeiro momento aqui, destes primeiros comentários, né, nesses minutos aqui que nós estamos tratando, nós falamos das alterações que a Lei 13.964 trouxe até agora, né, para o Código Penal e finalizamos aqui nesse primeiro tópico sobre a parte geral do Código Penal. Nós continuaremos, né, em outras aulas tratando aí das mudanças que foram trazidas, das mudanças que foram incorporadas, alteradas aqui pelo pacote anticrime no Código Penal, nas demais legislações esparsas incriminadoras, bem como no Código de Processo Penal. Por hoje é só, um forte abraço e até a nossa próxima aula.